Hoje eu vou te mostrar 4 formas diferentes de você investir em Bitcoin, qual delas eu utilizo e qual delas pode fazer mais sentido para a tua realidade. Vamos trocar uma ideia sobre isso no vídeo de hoje. Olá pessoal, aqui no Plataforma Pro Guedes, sou economista, criador da escola IZT, e hoje eu vou te trocar uma ideia sobre quais as formas existem de você investir em Bitcoin e qual a melhor delas para você e qual é que eu utilizo também na minha realidade. Eu resolvi trazer esse vídeo porque eu vejo muitas pessoas com dúvidas sobre: Pedro, é melhor comprar um ETF de Bitcoin, é melhor comprar Bitcoin, deixar na corretora? Qual faz mais sentido? E aí acaba que os investidores eles têm essa dúvida, não sabem para onde correr e muitas vezes hesitam em investir por causa dessa dificuldade, dessa falta de conhecimento. Mas independente, que eu sempre digo para você só invista naquilo que você conhece. Por anos eu abri mão de investir em Bitcoin porque eu não tinha 100% da certeza do que eu estava fazendo com o meu dinheiro. E é aquela história, investir só por modinha uma hora pode te levar à ruína. Como eu vi diversos investidores que simplesmente compraram Bitcoin quando ainda estava ali subindo lá em 2020, 2021, quando chegou lá no topo, Bitcoin simplesmente desabou, cai mais de 70% e muitos investidores perdendo muita grana. Simplesmente porque estava fazendo uma aposta, Bitcoin tinha subido muito, aí o cara achou que, cara, ia continuar subindo, não tinha ré, e aí teve ré sim, caiu, fez uma correção gigantesca, e quem estava lá sem saber o que estava fazendo tomou um prejuízo gigantesco. É por isso que eu digo aqui, primeiro ponto é você sempre entender o ativo que você está investindo. E aí não importa se é Bitcoin, ação, cripto, REITs, cara, não importa. Você só investe naquilo que você entende e conhece. Se você não entende e não conhece, não investe. É por isso que é muito importante você entender alguns fatos sobre o mercado cripto, que é muito parecido com o mercado de ações. Tem uma coisa que se assemelha muito é a volatilidade, ou seja, a variação. Criptomoeda tem uma variação grande, uso até dizer que maior do que ações. Então acaba, se você for uma pessoa que não tolera muito variações para cima nem para baixo, e quando cai ali alguns por cento você já começa a ficar meio receoso, talvez Bitcoin não seja para você. Segundo ponto é que tem muito daquele efeito manada, né? O FOMO, Fear of Missing Out, que é um viés comportamental da nossa cabeça. Você simplesmente olha para todo mundo investindo em Bitcoin, todo mundo ganha dinheiro e você vai dizer: cara, só eu não tô investindo, só eu não tô comprando. E aí você fica com aquela ideia de só você tá de fora, você vai perder, você não vai ter lucro. E aí você cai no FOMO, no Fear of Missing Out, que é o medo de ficar de fora. E aí você acaba investindo. Isso aconteceu muito com Magalu, Oi, IRB, Cogna, porque as pessoas acharam que ia ficar de fora daquela grande oportunidade, e aí quando simplesmente entenderam os fundamentos da empresa, aí viram que não fazia sentido nenhum. Outro ponto importante é que recentemente o Bitcoin deixou de ser uma brincadeira de youtuber de pessoas na internet, realmente virou um ativo, uma reserva de valor com um grande valor agregado, um grande valor de mercado que muitas pessoas têm utilizado e levado a sério na sua vida. E aí a gente vê que recentemente os Estados Unidos criaram algumas regulamentações sobre Bitcoins, a gente já tem gestoras gigantescas de ETFs nos Estados Unidos de criptomoeda e a participação de grandes players como, por exemplo, a BlackRock dentro desse mercado. Com isso, você vai entendendo que o Bitcoin deixa de ser aquela brincadeira de youtuber e começa a ser um ativo levado a sério, comercializado e realmente com um grande valor de mercado ali por trás. Dito isso, vamos às 4 formas de você investir em Bitcoin. A primeira delas é você investir através de ETFs aqui no Brasil. O grande ponto é que você vai ter uma exposição indireta, ou seja, você não vai comprar o ativo diretamente, você vai estar investindo através de um fundo que vai investir em Bitcoin. Via de regra, um fundo norte-americano que já investe em Bitcoin, então você vai comprar o fundo do fundo e você vai estar exposto ali à variação da criptomoeda, somente a variação de preço e a variação do dólar. Alguns exemplos é o famoso Hash11, QBTC11, BIT11 e ETH11. A facilidade de investir em ETF no Brasil é que, cara, você consegue comprar via BTG, XP, Rico, Clear, qualquer corretora que você tem aqui literalmente no Brasil de valores imobiliários, você consegue negociar esse ETF. O grande ponto é que as taxas desses fundos são relativamente altas, então 0,7 a 1,3, 1,5. A gente tem uma liquidez muito baixa e a custódia toda feita por gestora. Eu diria que essa tecnicamente é a forma mais fácil de você investir em Bitcoin que tem. E com isso a gente vai entrar na nossa segunda forma de investir em Bitcoin, que são através dos ETFs no exterior. Aí a gente está falando de uma liquidez muito alta, dado que é o maior mercado do mundo. A gente está falando que o ETF mãe, né, o ETF principal, fica lá fora. A gente tem vários códigos como o IBIT, que é da BlackRock, FTBC, ARCB ou até mesmo o BITB. Uma grande vantagem desse ETF frente aos brasileiros é que os custos são mais baixos, começando ali por volta de 0,2%, que realmente é um custo bem baixo comparado até mesmo com o mercado brasileiro. E um ponto chave que pouca gente se atenta é que quem faz a custódia desses fundos no exterior são corretoras, principalmente as grandes, como Coinbase ou a Binance. O maior ponto de problema que eu vejo aqui é que você precisa abrir conta numa corretora digital, mas cara, essa é a coisa mais fácil do mundo. A gente tem, por exemplo, a Nomad, conta global do Banco
Banco Inter, como Avenue, C6. Você tem diversas maneiras de investir lá fora em uma corretora americana sem essa burocracia que tanto falavam antigamente. Afinal de contas, é um processo totalmente digital e acaba simplificando muito a tua vida como investidor. E outro ponto negativo que eu vejo, e eu considero investir tanto em ETFs brasileiros como em ETFs do exterior, é que você não tem autocustódia desse Bitcoin, ou seja, não é você que guarda ele, você está colocando na mão de terceiros para fazer essa gestão. Terceira forma é a compra direta de criptomoedas, que aí nesse caso você vai estar comprando o Bitcoin através de uma corretora. Como eu já disse, como por exemplo no exterior, Coinbase ou a Binance. A primeira vantagem é que você não vai estar negociando indiretamente, como eu disse, mas comprando sim um ativo de fato. E basicamente você vai estar usando ali o sistema de proteção de uma corretora de criptomoeda para isso. Geralmente ali você paga taxas mais baixas do que pagar taxa anual para um ETF, essa aqui é outra vantagem muito boa. E no final do dia a segurança dos teus bitcoins está na mão da segurança daquela corretora ali de criptomoedas, que nesse caso geralmente tem uma camada de segurança muito alta, até porque se ela guarda bastante bitcoins, sempre vai ter ali o risco de ter um ataque hack, mas eles investem bastante ali em segurança a evitar ao máximo esse tipo de coisa. Não que seja impossível de acontecer, já vimos diversos casos que corretoras que foram hackeadas, mas sim, existe a possibilidade. E a quarta forma é através de uma cold wallet ou hot wallet, que é uma carteira quente ou uma carteira fria. As carteiras quentes, Blue Wallet, a Sparrow, MetaMask, são alguns exemplos de carteiras quentes que a gente tem disponível. Já carteiras frias, a gente tem a Treasure, a gente tem a LED, a gente tem a Crux e a gente tem aqui a minha favorita aqui, que é a Cold Card. Essa aqui é uma carteira fria e para mim, ao meu ver, essa aqui é a melhor carteira que você pode ter atualmente de Bitcoin, mas já tem vídeos sobre isso, ensinando ali se essa é a melhor para você ou não, porque lembre sempre, o melhor investimento não é aquele que serve para todo mundo, mas aquele que serve para sua realidade. E aí você quer entender se essa é uma carteira boa ou não para você, a gente aqui dentro do canal ó, tem uma playlist exclusiva para Bitcoin, então se você quiser aprender todo o passo a passo, ó, tudo sobre Bitcoin, a gente tem aqui nessa playlist, ó. Então basta simplesmente você acessar para entender todo o passo a passo. Uma grande vantagem dela é que você vai fazer de fato a sua própria autocustódia. Então isso aqui depende única e exclusivamente de você. Se você falhar, se você não souber sua senha, se você perder sua senha, sua passphrase, aí tá o grande problema, porque você perde todos os teus bitcoins. Então é uma coisa que exige bastante responsabilidade da tua parte. E também se você quiser aprender a fazer uma custódia da forma correta dos seus bitcoins, eu recomendo bastante esse vídeo aqui, ó, a maneira de proteger os seus bitcoins em 2025, que você vai aprender todo o passo a passo para começar a guardar os seus bitcoins da forma correta para quem está iniciando. Então, como a gente estava falando, para mim esse aqui é o modelo mais correto que teria se ter as suas criptomoedas, porque você está fazendo a sua autocustódia, que você ali está entendendo como é feito. O problema é que não é para todo mundo, porque isso aqui não é uma coisa tão simples, tão banal de se mexer. Tem senha, tem dígito verificador, tem PIN para entrar. Acaba que não é algo tão fácil assim e eu entendo que não serve para todo mundo. Isso aqui é um ponto chave, é um ponto de atenção. Então, não é toda a Cold Card que vai servir para todo mundo e não é ali uma Cold Card que vai também servir para todo mundo. Entenda que é de extrema importância você ter ali uma total responsabilidade que você está fazendo com os seus fundos. Como eu disse, é uma das melhores maneiras que existem de você ter os seus bitcoins sobre custódia por conta própria. Então, ele não vai ficar mais ligado na rede, ele não vai ficar mais ali ligado dentro da internet. Para mim, é o grande evolução, o grande conceito do Bitcoin, a grande referência que faz eu em querer investir em Bitcoin, é entender que basicamente ali a minha propriedade privada está protegida. Então nenhum governo, nem um banco, enfim, ninguém vai colocar a mão no meu dinheiro porque ele está bastante protegido. E aí com grandes poderes exige, como eu já disse, grandes responsabilidades. Se você perder sua chave, você perde tudo. Então guarde bastante ali as suas seed phrases, são suas 12 palavras, sua passphrase e o PIN para entrar dentro do seu aplicativo. Quando eu falo sobre imposto, a gente tem imposto de renda sobre 15% do lucro, lembra disso, é sobre o lucro, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, que a apuração ali ela é feita na parte final do ano, ali, quando você vai estar ali fazendo sua declaração anual de imposto de renda. E no Brasil você tem isenção de vendas de até R$35 mil por mês de cripto sem pagar imposto. Então, se você tem cripto, eu sugiro fortemente que você traga aqui para o Brasil, caso você não tenha, e consequentemente você venda os seus 35 mil ali para não ter que pagar imposto. Uma estratégia que eu já disse muito bem claro para os meus alunos, aí, se vocês estão com um lucro grande em Bitcoin, simplesmente vendam até 35 mil por mês e depois vocês recompram. Por mais que o lucro vá sumir, ele ainda está ali, ele existe, ele só não está visualmente mostrando para você. Mas aquele lucro existe e é uma coisa boa. E lembre-se que é uma proposta do governo para acabar com essa isenção que a gente tem de vendas de 35 mil aqui no Brasil, dado que ele quer colocar uma alíquota única de 17,5% sobre imposto e tirar de uma vez por toda essa isenção. Então, é o que eu digo, provavelmente isso aí pode acontecer em 2026, então tem até os seus 35 mil em Bitcoin, vai vendendo ali por mês para você não pagar imposto lá na frente. Cara, é muito importante. A menos que você queira
botar dinheiro pro taxado. E aí a gente faz desse jeito que tá bom mesmo. O ETF no Brasil, algo fácil, prático, rápido, sem muita dificuldade, sem muita complicação. ETF no exterior, para quem quer tirar o dinheiro daqui pagando taxa baixa. E a compra direta via corretora, para quem quer fazer sua autocustódia e também a visão de longo prazo. Lembrando que você vai fazer sua autocustódia, eu sugiro veemente ali que você tenha uma Cold Wallet. Não precisa ser a Cold Card, pode ser qualquer outra, desde que faça sentido para você. O que eu gosto bastante nela é que ela é gap, você consegue validar as transações pela câmera que está aqui. Então gosto bastante por ser gap, por nunca precisar ter colocado no meu computador para realizar uma transação. E aí fica bem mais imune a qualquer ataque de hacker. Pedro, mas por que eu teria Bitcoin? E aí entra nos seus motivos para quê? Muita gente quer porque aposta, porque está subindo muito, porque acredita na tese. Eu particularmente gosto muito da tese do Bitcoin, é uma tese que realmente me intriga. Gosto de usar como reserva de valor e toda a tecnologia por trás me faz entender do porquê Bitcoin é um cripto que faz sentido e é de extrema importância ali que se você entenda, você tem em carteira. E aí lembrando, se você quiser aprender a investir nos melhores ativos no Brasil e no exterior, montar sua carteira de Bitcoin, montar sua carteira de Bitcoin para o longo prazo, basta tocar meu link aqui embaixo na descrição para você ter acesso ao EasyDay, que eu te ensino todo o passo a passo lá e te tornar um investidor em 8 semanas. Caso não, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Agora eu quero saber de você, como é que você enxerga o Bitcoin? Como reserva de valor, como investimento, como aposta? O que é que faz mais sentido na sua cabeça? Bota aqui embaixo nos comentários se eu quero ouvir de você realmente por que você de fato investe em Bitcoin. Beleza? Foi esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. É só o começo.